Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Se você, ainda tem a sua Bíblia de papel, acesse ela. Ela vai estar aí o texto vai estar aí no telão, mas para você marcar, Você não perca esse hábito não, Você marcar os versículos que tocam o seu coração. Esse livro, esse texto, ele não é um texto muito... Quando a gente lê a Bíblia toda, a gente até pula ele. Vou dar uma pulada aqui nesses versículos. Porque fala da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e a Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, não é Natã não, a Matã a Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Se você entendeu alguma coisa, diga glória a Deus. Meu Deus, pastor, o que o senhor vai pregar desse texto? Esse texto é um texto muito rico, tem muita coisa boa aqui para a gente aprender. Mas eu quero te falar, começar com uma introdução dizendo que existe um ditado no mundo que diz assim: quando algo é para dar errado, vai dar errado. Outros chegam a dizer assim: o que tiver que ser, será. Quem já ouviu esse ditado aí? Se começar um negócio errado, com certeza vai dar errado. O que tiver que dar errado, vai dar errado. Isso é um ditado que tem aí no secular, que para nós, às vezes a gente, de repente, não professa, mas tem esse conceito dentro do coração. Por quê? Porque é uma crença que o povo tem, que a gente acaba entrando nessa também. Uma crença, uma verdade que já está no nosso coração de que as coisas vão dar errado. Tem um ditado, que até um outro que diz aí, que pau que nasce torto, morre torto. Muito pelo contrário, Jesus era o grande carpinteiro. E quando o carpinteiro Jesus pega alguém torto, ele endireita, meu irmão. É bem verdade que
um carpinteiro, quando pega uma madeira torta, essa madeira ela se torna até uma escultura. É colocada até em posições de destaque ainda. Então, eu quero dizer para você que a sua vida não vai terminar assim. Há esperança para você. O título dessa mensagem diz: a sua vida não vai terminar assim, meu irmão. Não creia nesse ditado popular. A intenção minha aqui, nesta noite, é levar você a acreditar, sair daqui com esperança que a sua vida pode mudar e vai mudar em nome de Jesus. Que a sua vida, se ela está por um caminho que não está muito agradável, tenha a certeza que o objetivo de Deus é colocar no seu coração de que ela não vai terminar assim. As coisas vão mudar para a glória de Deus, amém? A Bíblia nos mostra que homens e mulheres que tinham tudo para dar errado, meu irmão, homens e mulheres que tinham tudo para dar errado, foram alvos da graça, e hoje, né, a gente lê a história dele de maneira diferente. Começou ruim, mas terminou de uma outra forma. Quando Jesus entra, pessoas que entraram na genealogia de Jesus, eu li aqui para você, você deve perceber o que eu li, frisei em li 2 vezes. Pessoas que entraram na genealogia do mestre, que jamais poderia entrar e teria algum destaque no mundo, mas Cristo, Ele tem o prazer de mudar a sua história. Talvez você tenha vindo para esse culto pensando dessa forma: para mim não tem mais jeito. Eu conversei outro dia aí, pastor, para mim não tem mais jeito não, nem a minha família me quer mais. Olha, eu decido fazer um negócio, eu falo que não vou fazer, mas daqui a pouco eu me vejo fazendo. Eu falei: não, meu irmão, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. E eu fechei com ele, falei: olha, tu fala comigo que eu falo contigo. Aí pastor, glória a Deus, tive vitória essa semana. Falei: amém, basta cada dia o seu mal, você vai vencer, já venceu para a glória de Jesus, meu irmão. Fala comigo: a minha história não vai terminar assim. A sua história não vai terminar assim, meu irmão. A sua história não vai terminar assim. O que nós podemos aprender com este texto ao qual nós lemos? A primeira coisa que eu e você podemos aprender é que Jesus é o Senhor de todas as épocas. Por que a sua história não vai terminar assim? Porque Jesus é o Senhor de todas as épocas. Olha, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas e João são os evangelhos, né? São 3 sinóticos que são muito parecidos, e o Evangelho de João. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino. Ele mostra Jesus como rei. Por isso está falando da genealogia dele. Passa por Davi. Olha, Jesus, aí vai falando. Então o Evangelho de Mateus, ele tem esse objetivo de mostrar Jesus como rei, o Evangelho do reino. O Evangelho de Marcos já não fala nada, porque vem mostrando Jesus como servo, e o servo, ninguém quer saber da sua origem, ninguém quer saber da origem do escravo, mas do rei sim, do rei sim. Morreu aí a rainha, você já sabe que já está no lugar dela. A gente que é daqui do outro lado do mundo acompanha a família real. Mas e do servo? Ninguém quer saber. E o Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo. O Evangelho de Lucas mostra Jesus como filho do homem. Então, ele vem de Adão até Jesus, para mostrar que ele tinha uma descendência, ele era 100% um homem. O Evangelho de João já é outro, não tem genealogia. Ele já mostra Jesus, ó, no princípio era o verbo,
E o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. É algo tremendo. Os 4 evangelhos, eles estão aí para mostrar toda essa história para nós. Mas eu quero focar hoje com você a respeito do evangelho de Mateus, que fala, né, dessas gerações. Não sei se você percebeu, né? São 14, mais 14, mais 14, mais 14. Quanto é que dá essa matemática aí? Me ajuda aí. Isso, fala, Eduardo. Hã? Quantas gerações? 40? Meu Deus. Lembra da 4ª série forte aí no encontro? Quantas gerações? Irmãos, quantos? 50? 16. É isso? Isso aí. 16 vai 1. 56. As gerações, elas mudam. Se você parar para pensar, se você voltar 20 anos atrás, para você ver, a terra era a mesma. Você planta e nasce lá, não muda nada na terra. Mas os nossos hábitos mudam. Quando eu me volto lá para a minha idade de 14 anos, que eu ia para a rua, a minha mãe não tinha celular para ficar me monitorando. Ela falava assim, eu não estou lá não, hein? Mas Jesus está vendo tudo. Eu ficava com medo danado. E hoje? Hoje a geração, um tempo, já é outra coisa. A geração mais ainda, um pouco, uns 40 anos atrás, já mudou. As coisas mudam, mas a terra permanece. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 1, do 4 ao 6. Acho que está na tela aí. Uma geração vai, e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasce. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus círculos. O que Salomão está querendo dizer aqui? Salomão está querendo dizer que o tempo passa, irmãos, as coisas mudam, mas a Bíblia fala que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Jesus é um Deus de gerações. As coisas podem mudar, mas Jesus não muda. Ele é o mesmo. Se Ele falou que vai te abençoar e já tem 20 anos, Ele vai te abençoar, meu irmão. Se Ele falou que vai salvar a tua parentela, Ele vai salvar. Ainda que você não veja, mas Ele cumpre com a sua palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus caminha no passado. Jesus anda, né, no presente. E Ele é dono do futuro. É tão interessante que quando Jesus morre, quando a gente aceita Jesus como Salvador, olha, Ele perdoa os nossos pecados no passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Não precisamos ficar crucificando e matando o cordeiro mais, fazendo sacrifício e sacrifício. A morte dele, uma única vez na cruz do Calvário, foi suficiente, um sacrifício perfeito para perdoar os seus pecados, no passado, no presente e no futuro. Jesus passeia no passado, Jesus caminha no presente, Jesus é dono do futuro. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que é isso, meu irmão? Sabe o que Ele é aqui? O que interessa para nós nessa mensagem? Pai da eternidade. Ele não muda. Ele não mudou o seu propósito, meu irmão. Ele quer te salvar. Ele quer tirar você dessa situação.
você precisa sair daqui hoje crendo que a sua história não vai terminar, meu irmão, conforme você está pensando. Acabou para mim, já era, é isso aí, acabou. Não, Deus tem surpresas para você, Deus tem um melhor para você, Deus tem portas grandes para você. Irmãos, tem gente que tinha uma situação tão boa, tinha uma situação financeira tão maravilhosa, e hoje de repente está passando por um vento danado. Olha, Deus tem poder, Ele é dono da eternidade, Ele é dono de tudo, e Ele pode mudar a sua história novamente, colocar você num patamar a qual você se encontrava, meu irmão. Creia nisso. Olha, o cair ele é do homem, mas o levantar é de Deus. A sabedoria, a fé, a vontade de lutar, a vontade de ir para cima, já está no teu coração. Basta você confiar nele, que ele vai te colocar de novo num nível de excelência a qual você deseja. A sua história não vai terminar assim. Ele é o Rei eterno, está acima de tudo e de todos. Ele é o Criador que sustenta o universo. Uma das definições de Deus é que Ele é dono de tudo, criou os céus e a terra e sustenta tudo, meu irmão, na palma das suas mãos. Hoje existe um grande equívoco. Sabe qual é o equívoco hoje? Que as pessoas acham aí fora, meu irmão, Jesus não está mais com essa moral toda não. Deram a lua para São Jorge, deram o casamento para Santo Antônio. Esse negócio de casamento, meu irmão, olha, as irmãs, Deus tem um casamento abençoado para você, rapaz. Eu falei isso aqui, eu sei que está filmando, eu falei, segue o esboço, não fala nada além do esboço. Eu falei isso para mim, mas eu preciso profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Minha irmã, olha, Deus tem um casamento para você. A sua história não vai ser sozinha. Se você tem um desejo de casar, Deus vai abençoar você. Fica ligada, fica esperta. Coloque a sua foto de perfil, tira o boné, tira o óculos, dá um sorriso, olhe para o infinito, deixa as pessoas te perceberem. Porque tem gente que quer casar e está escondida, não se apresenta. Hora de olho aberto, meu irmão, minha irmã. Quando o pastor perguntar, tem solteiro aí? Tu já levanta a mão assim, ó. Fica ligado na terra. Ó, e pergunta o pastor, ó, pastor, estou gostando de fulano. Tinha uma vez, Eduardo, que o varão tinha umas 3 irmãs orando por o mesmo varão, hein? A irmã rodou na uma e falou, é meu. A outra rodou do outro lado, é meu. Eu falei, irmão, calma. Por isso que as gerações mudam. Porque antigamente, os irmãos aí que das gerações passadas, para namorar tinha que pedir autorização ao pastor. Hoje, graças a Deus, mudou isso. A responsabilidade está na sua mão. Fique esperta. Abre o olho, um olho e o outro, né? Um no Kelman e o outro na missa. Aí deram a lua para São Jorge, deram o casamento para Santo Antônio, deram as crianças para Cosme e Damião, deram os mares para Iemanjá, deram as matas virgens para Oxóssi, deram as cachoeiras para Abaluaê. Eu nem sabia disso, meu irmão. As cachoeiras para mim era tudo de Jesus. Eu vou nas cachoeiras, eu mergulho, é tudo de Jesus, meu irmão. Não tenho problema nenhum com isso. Isso é mentira, meu irmão. A Bíblia fala que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Jesus. O Salmo 62
Versículo 11 diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Ele, pertence a Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Ele é poderoso, meu irmão. Nada funciona sem os seus olhos. Está tudo patente aos olhos de Deus. Olha, se você descer, Deus está lá. Se subir, Deus está lá. Tudo. Uma vez eu fiz uma oração por um carro velho, aquele carro funcionou, rapaz. Mas só foi aquela vez. Eu botei a mão e falei: Senhor, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Tudo é coisa, e esse carro é teu. E a gente enguiçado, eu falei: vamos orar aí. O carro do irmão saía o volante, a porta tinha que abrir com cuidado, senão ela caía. Aí eu falei: rapaz, esse carro é prova, hein, varão? Mas vamos orar aqui. Já tinha passado o reboque, já tinha passado um irmão para ajudar, que era mecânico, e nada, Beto. Eu falei: meu Deus, que hora que a gente vai sair daqui? Senhor, eu sou teu, esse carro também é teu. E eu fiquei com tanta fé que eu falei: irmão, entra lá e vamos embora, abre para mim aí a porta do carona que eu vou entrar. E entrei, o carro pegou, e glória a Deus, fomos embora. Passou umas semanas, varão, roubaram o carro do irmão. Ele veio triste para mim: roubaram meu carro, pastor André. Falei: glória a Deus, varão, Deus vai te dar outro, rapaz. Deus vai abrir porta para você. É o irmão que roda os nossas Xerox para o encontro, o irmão Mauro. O irmão Mauro hoje tem gráfica aqui, gráfica ali. Pode escolher o carro que ele quer andar, meu irmão. Mas na hora ele ficou meio sem entender. Falei: rapaz, Deus vai te dar outro. Porque Deus é dono de tudo. Nada está na mão de ninguém, não tem nada. Demônio não tem tranca-rua, que a chave está na mão de Deus, meu irmão. Não tem nada que possa te impedir a tua vitória. Ele salvou no passado, preste atenção nisso. Jesus salvou no passado, Ele salva no presente e Ele salvará no futuro. Ele perdoa no passado, Ele perdoa no presente e vai te perdoar no futuro. Ele resgatou no passado, Ele resgata no presente e vai continuar resgatando no futuro, meu irmão. Jesus transformou a gente lá no passado, continua nos transformando a nossa alma e vamos continuar sendo transformados por Ele. Por isso, a sua história não vai terminar assim. A sua história não vai terminar em fracasso. Fala: a minha história não vai terminar em fracasso. A minha história não vai terminar, meu irmão, na ruína. Acredite, meu irmão, Deus está no controle do curso da sua vida. Você não está à deriva. Jesus, meu irmão, Ele está no controle. A sua história não vai terminar assim. Segundo motivo, porque Jesus é o Senhor de todas as pessoas. Jesus é Senhor de todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, meu. Deus não quer saber a cor da sua pele. Deus não quer saber a sua nacionalidade. Se você é gordo, se você é magro, se o seu bíceps está explodindo e o tríceps está indo embora da sua camisa, Ele não quer saber disso, panda. Jesus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Fala comigo: Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que quer dizer isso? Deus de Abraão. Abraão, ele representa o pai, meu irmão. Isaac representa o filho, aquele que carregou o madeiro nas costas até o monte, lá no Monte Moriá. Jacó, ele representa o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque deu muito trabalho para o Espírito Santo.
Mas Abraão também representa as pessoas famosas, as pessoas ricas, porque Abraão era rico. Abraão era rico, Abraão era dono de camelo, era dono de boi, era dono de gado, tinha trabalhadores, Beto. Abraão representa os galácticos, representa as pessoas que têm abastança, dono de empresa. Eu costumo dizer que quem é rico, meu irmão, tem até a pele diferente. Abraão era desse povo, e esse povo tem lugar na igreja, porque é o Deus de Abraão. O povo rico, ele é bem-vindo na casa de Deus. Deus de pessoas importantes, ele é Deus de homens de negócio, ele é Deus de altos executivos, Deus de profissionais bem-sucedidos, ele é Deus de autoridades policiais, militares, monarcas, chefe de Estado. Porque a gente às vezes acha que esse tipo de pessoa, não, esse pessoal não, ele não precisa de Jesus, não. Precisa de Jesus. Todo mundo precisa saber. Deixa Deus te usar. Você, meu irmão, fale de Jesus lá para esse povo. Você que está andando no meio desse povo, que faz parte desse povo. Igual aquele meu irmão ali, ó. Aquele irmão barbudo, outro dia ele estava com parecia como é o nome? Um cachecol. Eu falei, rapaz, esse irmão, acho que ele é árabe, meu irmão. Dono de servo de Deus, dono lá de poço de petróleo. Eu falei, amém, meu irmão. Olha, Deus é Deus de Abraão, cara. A prosperidade é bênção. Tem jeito, imagine, irmãos, a gente está orando para chegar alguém aqui. Falei, pastor, por que tu não bota os ar-condicionado logo nessa igreja? Falei, agora, varão. Bota o teto também, pastor. Compra lá o granito poderoso para aguentar o tranco dos irmãos, dando glória a Deus aí. Mas Deus também é Deus de Isaac. Quem é Isaac? Isaac não fez nada, de só arredou. Pessoas comuns, pessoas que dão sua caminhada aí na rua, de vez em quando vai ali no boteco da costela ali, mas na maioria das vezes vai no vizinho do lado, com a comidinha mais em conta. É o Isaac. Dá a volta aí, passa aí, cria lá o passarinho, né? É o Isaac. Pessoas comuns como nós somos. Deus é o Deus de Isaac, meu irmão. Deus é o Deus de Jacó. Sabe quem Jacó representa? Os mentirosos, a bandidagem, pessoal de má índole, mau caráter, que quando encontra Jesus, Jesus pergunta para ele assim, qual é o teu nome? Ele fala, meu nome é Jacó, é mentiroso. Representa os mentirosos. Aí Jesus vai lá e transforma ele. Teu nome agora não vai ser mais Jacó, não. Teu nome agora vai ser Israel, cara. O Deus atinge todas as camadas da sociedade. Então esse texto mostra isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todos precisam saber. Hoje nós aprendemos e vimos que o Senhor não veio apenas para uma classe de pessoas, mas para todo tipo de pessoa. A igreja é o local onde, acho que é o clube, vamos falar, se fosse um clube social, que não é, aqui é a casa de Deus, a casa de oração, seria o local onde reúne todo tipo de gente, cara. Aqui tem gente que é PhD, e outro que não sabe ler mais ou menos, tem aqui, sabe? Olha só que coisa linda. Aí Jesus usa o PhD para ensinar aquele, meu irmão, eu estou aqui para que eu possa ser usado. Em qual área? Aqui chega um irmão que só tem o back e o lateral, mas tem um dentista, meu irmão. Fala assim, meu irmão, eu quero te abençoar. Eu vou colocar aí, eu vou dar uma repaginada aí na sua boca. Tem, Beto. A igreja é o local que tem todo tipo de gente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas é um Deus também, irmãos,
que é Senhor de todas as situações. Se você for ler a genealogia de Jesus, entraram pessoas nela que você vai ficar assim, meu Deus, eu não acredito. Aí no mundo diz de uma tal de maldição hereditária. Maldição hereditária. O que é isso, pastor? Maldição hereditária. Há essa concepção aí no mundo sobre maldição hereditária. O que é isso? Em algumas famílias, nenhum casamento dá certo. Casa, separa. A minha bisavó casou, separou. Minha avó casou, separou. A minha mãe casou, separou. Olha, eu já estou casado já há 3 anos, já tive umas 3 brigas. Eu acho que vou separar também. Não, meu irmão. Em Cristo Jesus toda maldição é quebrada. Tem famílias que é enfermidade. Eu faço a minha inspeção de saúde, está gravando, né? Você fuma? Tudo que é ruim eu falo que não, tudo que é bom eu falo que sim. Porque, não, porque se tem diabético na sua família, você também vai ficar diabético. Eu falo, está amarrado em nome de Jesus. Se tem, porque meu avô morreu de câncer. Morreu de câncer. Meu pai, meu Deus, morreu de câncer. Aí vem um negócio, dá uma dorzinha no coração. Também vou morrer de câncer. Porque isso é de família. Maldição hereditária em Cristo Jesus está sendo quebrado, meu irmão. Olha, tem família que as pessoas, não passa de 50 anos. Vai dando 50 anos, é uma tortura para a pessoa. Meu fulano morreu com 40 e pouco, meu pai e tal, meu tio. Aí morreu, todo mundo morre antes dos 50. A pessoa já está com 40, está feliz, 45, 40, 49. Aí já começa a entrar em angústia, depressão. Está amarrado isso em nome de Jesus, meu irmão. Está amarrado, está repreendido. Toda maldição ela é quebrada em Cristo Jesus. Famílias, hoje, o pai fumou cigarro, o tataravô fumou cigarro de palha. Enrolava lá no milho. Aí passou uma geração mais muda, já chegou um cigarro sem filtro. Tudo veneno. Hoje meu filho está soprando uma fumaça aí num negócio aí que eu não sei o que é também. Eu fiquei olhando, falei, rapaz, tem um negócio que fica... Falei, o que é aquilo? É cigarro eletrônico. Falei, meu Deus do céu, cara. Que ponto que chegou, por isso que as coisas vão mudando. Mas isso também, fumava lá. Isso é uma maldição. Coloque no seu coração, meu irmão, toda maldição ela é quebrada em Cristo Jesus. Tem que acabar isso na sua vida. Cristo Jesus, em Cristo Jesus, toda a cadeia de maldição ela é quebrada. O seu casamento não vai terminar, o seu filho não vai sucumbir nas drogas, o seu esposo não vai sucumbir nas drogas, a sua filha vai ser alguém bem-sucedida na terra. Todo mundo lá em casa não deu para nada, mas em Cristo Jesus acabou isso. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus é da tribo de Judá, irmãos. Como é que é a música? Ele é o leão. Como é que é? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus. É dessa geração, não? A gente gosta desse hino aqui, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Irmãos, se você for ver os frutos de Judá, se você for ver as pessoas que passam pela genealogia de Jesus, tu não acredita. Vamos ver então o fruto do engano. No versículo 3, o fruto do engano está dizendo que Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Então Judá teve que casar com Tamar, mas Tamar não era mulher de Judá. Tamar era nora de Judá. Me ajuda aí para não errar, raciocina comigo.
Se Tamar era nora, Judá era genro, não é isso? Então teve um sogro dela. Só que Tamar, ela casou com um dos filhos de Judá. Tamar casou com um dos filhos de Judá. Mas só que o filho morreu. Aí ela casou de novo. Se eu não me engano, ela casou com outro filho de Judá. Morreu. Era a viúva negra ela. Morreu. A minha avó, rapaz, ela casou com meu avô, o seu Felipe velho, né, que a gente fala. Meu avô faleceu, minha avó casou de novo. O seu Zezinho faleceu, o terceiro desistiu dela, mano. Eu falei, não. Minha avó era tremenda. Povo antigo, meu irmão, povo antigo. Essa geração nova aí não quer nada. Povo antigo, o negócio era tremendo. A minha avó, por parte de mãe, teve 18 meninos, 18 filhos, meu irmão, e criou 4. 22. Mas tudo com o meu avô, tudo com um velhinho só. Eles eram fera. Eles falavam pouco e trabalhavam muito. Acho que essa geração nova aí, meu irmão, vai um conselho para os homens aí, hein? Qualquer dia desse eu vou pregar aqui o que todo homem precisa saber. Meu irmão, se você não, pelo menos ameaça, meu irmão. Mas pisa firme. Isso é para os homens casados, amém? Anderino nem fala nada, Anderino, pelo amor de Deus. Passou aí, né? Glória a Deus. Deixa vir essa criança abençoada aí. Então, fruto do engano. Aí quando ela pediu o terceiro filho, ele falou, não, tu mata meus filhos. Aí sabe o que ela fez? Se disfarçou de prostituta, seduziu Judá e teve Pérez e Zera, eram gêmeos. Mas que fruto foi esse? Fruto do engano. E Jesus veio de Judá. Ou seja, tinha tudo para dar errado. Porque tudo que começa errado tende a continuar errado. Mas não terminou assim não, meu irmão. Nós vamos ver. Segura aí, eu quero só que você aprenda que Jesus, Ele é o Senhor das situações difíceis. Situações complicadas. Outro dia chegou um irmão para mim, pastor, aqui na igreja, tem lugar para mim? Aí eu falei, claro, varão, a maior alegria nossa é receber irmãos. Mas pastor, peraí. Aí veio aqui, pastor, esse menino aqui, ele é filho meu quando eu era solteiro. Esse daqui é filho dela quando ela era solteira. Esse daqui é filho meu do meu primeiro casamento. Esse daqui é filho dela do segundo casamento. Esse aqui é o nosso filho quando a gente não era casado. Esses dois aqui é filho nosso quando a gente casou. Então tem os meus, os dela e os nossos. Tem lugar para nós aqui nessa igreja? Falei, tem em nome de Jesus, mas fica firme agora, hein, varão? Toma vergonha aí, vai e segue nesse casamento para sempre. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor das situações, meu irmão. A sua história não vai terminar assim. A sua história vai terminar diferente. Olha só, segundo fruto, fruto da prostituição. Bota aí, varão. Versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem foi Raabe? Você sabe quem foi Raabe? Raabe era prostituta, irmãos, que acolheu os espias, deu guarita para os espias de Deus. Aí, Deus foi tão bom com ela, ela morava nas muralhas. Só quem morava em cima das muralhas era o pessoal pobrezinho mesmo,
que eles já estavam quase sendo expulsos da cidade. E bobeasse, já jogava eles lá fora da cidade. Aí ela abençoou os espias de Deus, casou, olha, botou, o pessoal fica aí, e a irmã chega aí, nas tamancas, Deus transforma, dá um marido para ela, só que deu o Elon Musk da época. Casou com um cara rico. Salmão era um príncipe de Israel. Casou com Raabe. E Raabe gerou Boaz, filho da prostituta. Quem é esse menino Boaz aí? É o filho da prostituta. Hoje não se vê isso, graças a Deus, porque nós estamos na graça. Mas naquela época, a Bíblia conta a história em Juízes capítulo 11, versículo 1, de um jovem chamado Jefité. Jefité, ele chegou a ser expulso de casa por seus irmãos, porque ele também era filho de uma prostituta. Aí ele foi expulso. Não, meu irmão, você não vai receber nem herança, porque você é filho da prostituta. Era assim que eles tratavam. Mas o Salmão casou com Raabe e gerou Boaz. Que isso, meu irmão? Sabe quem foi Boaz? Continuou rico. Foi um cara rico, meu irmão. Deus não vai deixar a sua história, meu irmão, terminar do jeito que ela está, não. Tenha fé nisso. Creia que Deus é um Deus que vai mudar tudo, que vai transformar a sua história, que vai mudar, meu irmão, e onde as pessoas olham e falam assim, meu Deus, assim como fizeram com Cristo, ó, chegavam cuspindo no chão, sacudia a cabeça. Mas quando ele foi pendurado num madeiro, meu irmão, a Bíblia fala que ele atraiu, foi multidões. Se vai ser contigo. Hoje eles podem estar olhando para você, não está te dando um centavo furado, mas a sua história vai mudar. A história dos seus filhos vão mudar. Não vai terminar assim. Não vai, meu irmão. Um tempo atrás a gente ficava correndo da sala para a cozinha. Meu Deus, e agora? Hoje o coração está como? Em paz, porque Deus já tem operado na sua casa. Deus já tem transformado. Fruto da idolatria, Ruth gerou a Obed, outra mulher mencionada na genealogia de Jesus. Mas quem era Ruth? Ruth era amonita ou moabita. Os moabitas eram proibidos de entrar no templo, porque eles eram idólatras. Tem gente, meu irmão, aqui que já adorou, que já era uma idólatra tremendo. Adorou tudo enquanto é santo. Santo para tudo quanto é lado. E tome de santo. Hoje serve a Jesus Cristo. Mas entrou na genealogia de Jesus. Às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, será que Deus vai salvar? Será que Deus pode salvar, meu irmão, essa pessoa? Mas estava lá na genealogia de Jesus, uma idólatra, que hoje serve ao Deus vivo. Quarto fruto, para a gente caminhando para o final, que eu já nem sei mais a hora. Tá, já foi a hora, já vi aqui. Fruto do adultério. Esse aqui é demais, irmãos. Versículo 6 diz assim: o rei Davi a Salomão da que fora mulher de Urias. Ele não citou nenhum nome de Betseba, que é para frisar. Salomão é filho da mulher de Urias. Davi tinha um monte de filho, meu irmão. Mas quem é que foi o rei de Israel? Salomão. Aí você está preocupado, meu Deus, a minha família, a minha história, meu filho. Olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Olha, poxa. Meu irmão, a sua história não vai mudar, não vai terminar assim, sabe por quê? Porque Jesus é tão poderoso que na genealogia dele tinha todas essas características. Mas eu não encontro Jesus com a característica de enganador. Mesmo que alguém do seu passado tenha o enganado. Sabe por quê?
a maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Eu não encontro característica de prostituição, mesmo que alguém do seu passado foi uma prostituta, porque toda a maldição de prostituição foi quebrada em Cristo Jesus. Eu não encontro características de idolatria em Cristo, mesmo que alguém que passou na sua genealogia, alguém do seu passado, foi um idólatra. Jesus não tinha isso nele, porque foi quebrado toda a maldição. Agora, por que, pastor? Como é que é isso? Me explica. O segredo, o rema, está em Mateus 1,16. Jacó gerou Jessé, preste atenção, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Jacó gerou a José, José gerou Jesus? Não gerou. Desde o início vem falando que fulano gerou. Quando chegou em Jesus, meu irmão, Jacó gerou Jessé, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Porque Jesus, meu irmão, ele nasceu do Espírito Santo de Deus. E quando você nasceu do Espírito Santo de Deus também, toda a maldição foi quebrada. Assim como Jesus, o texto mudou, nada na Bíblia é à toa, tem sempre um rema para nós. Assim como Jesus, meu irmão, foi concebido pelo Espírito Santo, na barriga de aluguel lá de Maria, eu e você nascemos do Espírito Santo. Por isso não tem mais maldição hereditária na minha e na sua vida. Não tem isso, não creia nisso. Se você ouvir alguém pregar isso, é mentira, porque toda a maldição já foi quebrada em Cristo Jesus. A sua vida, meu irmão, mudou, não vai terminar dessa forma. É o que está escrito. Não diz que José gerou Jesus, diz que José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus não nasceu da semente de José, mas da semente do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Você que está aqui hoje, que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus está te falando que ele quer que você nasça do Espírito, nasça para Jesus, reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje, para que toda a maldição venha a ser quebrada na sua vida. Basta você reconhecer Cristo como seu Salvador, basta você dizer: eu quero esse Jesus, eu quero nascer, eu quero perder esse DNA de Adão, meu irmão. Adão te representa hoje, Adão representa você que não tem Jesus como seu Salvador. Mas se você aceitar Jesus como seu Salvador hoje, agora, quem vai te representar é Cristo Jesus, meu irmão. E Ele vai quebrar toda a maldição. Spinoza é um filósofo do século 17 que diz o seguinte, afirma que o homem é fruto dos instintos e da necessidade biológica que nasce conosco, perfigurando um tipo de determinismo genético, ou seja, o que o homem é está no seu DNA. Isso é Spinoza. A sociologia diz que o homem é fruto do meio. Aí podíamos citar alguns outros aqui. Isso já é quebrado de cara. Se o homem é fruto do meio, Adão morava no jardim do Éden, como é que ele se corrompeu, cara? Então, Adão não foi fruto do meio. Jesus também não se corrompeu. Ficou entre os pecadores e os publicanos, mas não se corrompeu. Então, isso é quebrado. A psicologia diz, de forma geral, que o homem é produto de seus traumas de infância e o seu relacionamento com o seu pai ou sua mãe, nos primeiros anos de vida, vão determinar quem essa criança se transformará. Isso é psicologia. A gente até faz uso da psicologia, mas a psicologia ela é limitada, ela só vai até um pedacinho. Mas Jesus,
ele não é limitado. Ainda que você pode ter qualquer tipo de trauma, meu irmão, Jesus, ele acaba com isso. Como, pastor? Olha, meu irmão, é o poder de Deus. É a palavra de Deus, meu irmão. É ela que te transforma você. É ela que muda a sua história. Não, mas eu tenho que voltar lá no ventre da minha mãe. O psicólogo crente, ele vai até o ventre. Não, tem que voltar lá no ventre. De repente a tua mãe recusou você dentro do ventre. Aí o psicólogo que não é crente já quer voltar em outras vidas. Por isso que eu prefiro ficar com Jesus, meu irmão. E eu tenho a certeza que Ele pode mudar a sua história. Falar que você é vencedor. Quer mais terapia, melhor terapia do que essa? Não, porque você foi uma criança maltratada e agora eu quero te dizer que você é uma criança abençoada. Meu irmão, você é filho amado, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. É isso que transforma a sua vida. Para isso, 1 João 3,8, para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você pode ter sido violentado, violentada, molestada, mas Jesus se manifestou na sua vida para desfazer, quebrar, aniquilar as obras maus, as obras do inferno na sua vida, meu irmão. Seu pai pode ter chamado você de burro, não presta para nada, não vai dar em nada. Mas Jesus está falando que você é mais do que vencedor. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o local vai ser dado. Aonde você colocar as suas mãos, vai ser abençoado. Que isso, meu irmão? Maldição hoje estão sendo quebradas neste lugar. Pensamentos de morte, de suicídio estão sendo aniquilados hoje em nome de Jesus. Pensamento de derrota, cadeias de pobreza e miséria estão sendo quebradas aqui em nome de Jesus. Deus é Deus de coisas grandes, firmes, coisas que nossos olhos nem podem presenciar, meu irmão. É o Deus, são bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós.